Salve pessoal, muito boa tarde, um Feliz Natal a todos. Hoje 25 de dezembro, quarta-feira. Espero que vocês tenham passado uma ótima ceia de Natal, junto dos seus familiares, das pessoas que vocês amam. Hoje é Natal, né? Um período de reflexão, um período que a gente aproveita para fazer uma espécie de balanço daquilo que foi o nosso 2024 e, obviamente, já começar a projetar o ano que está por chegar. Então, os votos aqui do time do Donos é de um Feliz Natal para todos vocês, para toda a nossa audiência. Hoje, aqui no Donos, a gente vai fazer uma retrospectiva do que foi a Copa do Brasil para os 6 gaúchos que disputaram essa competição. Foram 6 gaúchos que disputaram essa competição. Big Six. O Big Six. Internacional caindo para o Juventude, Grêmio sendo eliminado para o Corinthians e tudo aquilo que aconteceu na Copa do Brasil que acabou sendo conquistada pelo Flamengo do técnico Felipe Luiz. Eu só quero te dizer de antemão, para dizer como também, foi a ceia de vocês? Tudo certo? Eu primeiro quero sublinhar o que você disse. Demais, velho. Tá? E é isso que é o problema. Olha o tamanho da barriguinha. Aumentou. Cara, tu disse que é balanço e a balança. Aumentou. Tá? Cara, de ontem para hoje aumentou significativamente. Nós estamos passando por imensas dificuldades. Parece uma novela Barriga de Aluguel, cara. O que tinha lá na tua ceia, velho? Olha só, tinha peru, tinha chester, tinha costelinha de porco. Arroz com passas. Não, jamais. Jamais? Nem maçã na salada de maionese. Não, isso jamais. Estamos fechados. Jamais. Quero te agradecer por ter trazido um pedaço do pudim pra mim. Muito bom realmente o teu pudim. Parabéns, ele é o melhor da América do Sul. Obrigado mesmo. Eu só estou preocupado com uma coisa. O Carlos Guimarães estava aqui ontem. Ele entrou no saco. O que aconteceu com a ceia do Carlos Guimarães? Ele entrou no saco do Papai Noel. Ele, além dele ter entrado no saco do Velho Noel, ele está inserido nesse momento dentro de um panetone de pistache. Tá? É onde ele está agora. Ele está nadando de braçada num panetone de pistache. Ô animal! Todo Natal tem Natal, não precisa se esculhambar, se estribuchar comendo. Tá passando mal? Tá passando, óbvio. Claro. Era esperado. Ele tá fazendo um freela também de Papai Noel ali no shopping. Né? Que maldade. Que maldade. Se for ali agora no shopping, vou encontrar. Não, que maldade. Ontem vocês já viram, que ele já está num processo de emagrecimento, né? Tá um pouquinho mais leve. E eu tenho uma notícia importante, impactante para os nossos seguidores e telespectadores. Notícia de agora. Agora, desse momento, dia 25. Vai. Faltam 5 dias para eu começar a minha dieta. De novo, vai começar ano que vem. Vai começar ano que vem a dieta. De novo, ele vai empurrando a dieta. De novo. Nunca se confirmou. Mas assim, ó, teve amigo oculto, nunca duvidei. Quem te tirou no amigo secreto? Nunca duvidei. Eu tirei minha sogra no amigo secreto. Oh, que legal, cara. Parabéns. O presente eu não posso dizer aqui, senão vai estragar o almoço da galera. De ida. E é o seguinte, né? E aqui, ó, termina o programa hoje, todo mundo volta pra casa e aquilo que sobrou ontem, né? Sobrou, né? O sobrou, né? Ah, isso aí. Aquilo que sobrou ontem. Eu tenho uma regra na minha casa. Porque o restaurante está fechado, né? Vocês viram? Isso. Ontem e hoje fechado. Eu tenho uma regra na minha casa, assim, que eu usei muito com os amigos do meu filho, né? Especialmente quando eles eram adolescentes. Eu recebo como se fossem príncipes. Faz bem. Tá? Mas, sentou na mesa, serviu, comeu. Não pode sobrar. No prato. Não. É isso aí. Eu acho uma falta de respeito, porque o mundo não é esse que nós vivemos. Serviu, comeu. Tá com muita fome? Come. Entendeu? Entendeu, dona Cleusa? Entendeu? Serviu, comeu. Pô, um prato inteiro de fios de ovos na pia depois? Peraí. Não. Fios de ovos é muito bom. Não, pá. É muito bom. Feito pela minha avó. É muito bom. Papo de anjo. Eu amo. Papo de anjo. Ambrosia, tua avó acaba Vocês vão, aliás, pra semana que vem, quando tu começar a dieta, tu vai querer papo de anjo, fios de ovos ou ambrosia? Ambrosia. Não. A ambrosia da avó do Pedro é maravilhosa. Excelente, maravilhosa. Então tá. Tu falou do teu filho, falou dos amigos dele. Isso me remeteu a CB.
Que não é a Cidade Baixa. Não é. Até porque CB é um passado meio nefasto da minha vida, né? Pra ti. CB, Copa do Brasil. Entendi. Copa do Brasil. Vai, chega outra coisa. Vamos lá, retrospectiva. Vamos relembrar os gaúchos na Copa do Brasil. Vamos colocar na tela como foram todos os gaúchos na Copa do Brasil de 2024. Caxias, eliminado na segunda fase pelo Bahia. São Luís de Juí, Juí, terra boa demais, está aqui no telão. Eliminado na segunda fase pelo América de Natal. Vamos voltar lá ano que vem. Voltaremos com muito orgulho. Como é o nome do time? Muito orgulho. São Luís de Juí. América de Natal. América de hoje. Natal. Internacional eliminado na terceira fase pelo Juventude. Normal, né? Ipiranga eliminado na terceira fase pelo Atlético Paranaense, que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Grêmio eliminado nas oitavas pelo Corinthians. Juventude eliminado nas quartas pelo Corinthians. O que significa? Significa que o gaúcho que foi mais longe na Copa do Brasil foi o Juventude. Isso aí é O Grêmio, Roger ainda não? o Grêmio não. faz tanto tempo que eu não lembro. O Grêmio jogou alguma fase anterior ou ele entra direto nas oitavas? Jogou e falaremos sobre isso em seguida. O Grêmio teve jogo contra o Operário. Lembra? Caxias. Que fez o segundo jogo em Caxias. Isso, não lembrava. Fez o primeiro jogo eu lá. eu tava em Caxias pela Rádio Bandeirantes. Claro, é Eu verdade. tô muito jovem para ter sido molhado. Isso é o efeito do espumante Isso de ontem, aí é que o homem já o não tanto lembra que de eu comi nada. na São moscatel, né? Já não lembra de nada. Vamos lá, Alexandre Ernest, começa contigo. A gente começa fazendo balanço. O teu Chester tem farofa dentro? Tem. Sarrabulho, é isso o nome? Eu não lembro o nome. Tá, e tu coloca as duas maçãzinhas para ficar murcha dentro da... Não, isso não. Isso não. Mas tem o termômetrozinho que, é verdade. que avisa, né? Dizem que tá pronto. É. Aliás, foi um Natal de muita fartura lá em Cara, casa. que bom, cara. Teve cesta da PUC. Tu é afortunado, Teve né, cesta cara? da Band, teve cesta da Band afortunado. e teve cesta da firma da patroa. Então. Tu tá afortunado, deu cara. Deu pra economizar uma grana aí. Alexandre Ernest, vamos lá. Internacional eliminado para o Juventude na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos fazer aqui um balanço do que foi essa Copa do Brasil do Inter. Alexandre Ernest. Essa Copa do Brasil do Internacional, ela, quando o Inter chega para jogar contra o Juventude, o torcedor colorado, que a gente tem o acesso, né, e a conversa diária, já se dizia, né, é o pior time que poderia ter sido para enfrentar. Primeiro porque o time do Cudê já vinha numa derrocada, né, depois o Cudê ele é demitido, e aí o Juventude... Na verdade, o Cudê é demitido depois do Juventude, né? Mas ele é eliminado mais uma vez, né? Sendo o Juventude o grande algoz do Inter aí na temporada. A grande questão está, se a gente for avaliar mesmo o duelo contra o Juventude, é um resquício da enchente, né? Um resquício em que o Inter perdeu criatividade, em que o Inter perdeu força física, em que o Inter não tinha também o seu estádio para jogar, em que o Inter acabou tendo de se reinventar a partir de tudo que a gente viveu aqui em Porto Alegre com a subida das águas. Mas, né, o Inter ele não podia ter perdido para o Juventude e sido eliminado para o Juventude mais uma vez, né? Primeiro porque acaba, inclusive, perdendo pênaltis. Tem aquele momento que o torcedor vai no Jacone lá para dar um soco também depois, né, no Ener Valencia. Um Inter praticamente... o Inter praticamente descompromissado, né? O Alan Patrick erra um pênalti também, o Ener Valencia também erra um pênalti. Então acho bem complicado assim a gente pegar e olhar para esse jogo como algo que o Inter quis. Mas sabe? Pegando um pouco essa tua frase assim sobre algo que o Inter quis, eu acho que esses dois confrontos contra o Juventude, eles materializaram como o Cudê tinha perdido o grupo. Sim. Sim, principalmente a informação até que a gente já trouxe aqui várias vezes, né, ao longo do ano, o Inter quando vai para Itu, ali o Cudê perde o grupo total, né, porque o Cudê ele não teve a sensibilidade para ver que os jogadores eles estavam preocupados com as suas famílias, eles estavam preocupados com as pessoas ao redor deles, na questão das enchentes, pessoas do próprio clube que foram atingidas pelas águas, que perderam tudo. Sem contar o clube, né? Eu tô levando uma consideração mais humana, assim, né, da pessoa que trabalha pro Inter e tal. E ali... trato pessoal, porque para muita gente que não lembra, assim, o que foi? É porque o Cudê ele menosprezou a dificuldade da enchente, o quanto as pessoas estavam sofrendo para treinar. Seguir trabalhando. Ele queria seguir trabalhando. Ele quase 200%. que ignorou.
Exatamente. E exigiu do grupo que o foco estivesse ali e tu. Exatamente. Convenhamos. Impossível. E aí o que Não tem acontece? só gaúcho que joga no clube, né? Também, Isso. né? Não, e não só E isso, as famílias cara. ficaram aqui. Pois E é. esse é o ponto. Porque daí é o seguinte, muitos jogadores moram na zona sul de Porto Alegre, tá? Zona sul, muito atingida, obviamente, né? Por conta de estar perto do Rio e tal. E aí as famílias ficaram aqui, enquanto os jogadores iam para Itu. O pessoal não sabia como é que estava a família, a família teve que sair de casa, ou a família teve que ficar, entre aspas, ilhada, sem muita movimentação, porque a cidade também estava com dificuldade. Então, cara, isso teve um resquício e um reflexo tremendo na relação. E ali a gente vê, né, que o Inter, o Cudê perdeu o grupo, tanto que depois o presidente acaba demitindo ele e vai para o outro mata-mata da Copa Sul-Americana, aí já com o interino e depois com o Roger, né? O jogo de volta do Rosário. O jogo de volta do Rosário já tinha o Roger. Isso. O Inter joga o primeiro com o interino. Na verdade, joga o segundo jogo também Esse com aqui, o interino. esse né? aqui. Esse jogo aqui, melhor dizendo. Do Jacone na Copa do Brasil. E depois o interino também, o primeiro jogo, o Roger só sacramenta. O Roger é o menos culpado, vamos dizer assim. O Cudê cai depois desse jogo do Beira-Rio. Isso, Exatamente. Depois desse Isso jogo mostra assim, o quanto o futebol brasileiro, cada vez mais o treinador precisa ser completo e cuidar de coisas que, por exemplo, na Europa ele não precisa cuidar, né? Que é a questão da gestão. E isso a gente fala em situações normais. Quando há algo fora do normal, como a enchente, a importância disso cresce ainda mais. O Cudê não soube lidar. Eu acho que ficou muito claro, como lembrou o Ernest na época, que o Cudê caiu pela gestão de vestiário. Ele não soube conduzir essa situação. E até para a gente comparar, é inevitável, o Renato fez um péssimo trabalho dentro de campo, de desorganização de time, tática, estratégia, etc. Mas em relação a isso, ele trabalhou bem. Ele nunca perdeu o grupo. Ele teve alguns problemas com alguns jogadores, faz parte também de um processo de derrotas, mas a enchente especificamente, que é o que a gente está falando, o Renato conseguiu conduzir e o Cudê não conseguiu. E aí é claro que o reflexo é no campo, né? E esse jogo contra o Juventude, a eliminação na Copa do Brasil, ela é a cereja do bolo do negócio, para não dizer outra coisa, que virou o Inter naquele momento da temporada. E aí, talvez, né? Muitos colorados pensam assim, se o Cudê tivesse saído antes, talvez o Inter tivesse passado de fase. E claro que o adversário, o Juventude, muito bem treinado pelo Roger também, né? É que, na verdade, o Inter poderia ter se reinventado. Eu acho que o Inter poderia... Vamos pegar a semifinal do Campeonato Gaúcho, a cavadinha do Robert Renan, tá? Ali o Inter já vinha numa derrocada, porque o Juventude amassou em termos de combatividade, né? O Inter e tal. Aí, depois do Campeonato Brasileiro, o Inter ele ganha do Bahia na primeira rodada de virada dentro do Beira-Rio. Depois ele ganha do Palmeiras fora de casa também, na Arena Barueri. Aí tem o Atlético Paranaense. Aí ele tem o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Isso. Né? O Atlético Goianiense ele perde, ele empata. O Atlético Paranaense ele perde. Então, assim, eu até acho que o Inter poderia ter se reinventado por conta desse início bom do Campeonato Brasileiro. Só que o ponto mesmo foi esse lado desumano, vamos dizer assim, do Cudê. Faltou sensibilidade pro Cudê. A falta da sensibilidade, ele arrebentou com o grupo. O Ribeiro Neto, a eliminação do Internacional para o Juventude no Campeonato Gaúcho, nós falamos ontem aqui a exaustão. Era previsível uma eliminação para o mesmo Juventude na Copa do Brasil? Não, não era previsível. Não era? Não acho que tenha sido previsível. Para mim até foi surpreendente. Porque o Internacional não aprendeu o que aconteceu no Gauchão. E acho que isso tira muito do trabalho do então treinador do Internacional. Né? Porque tudo é experiência e tudo é cenário. O Internacional, com o grupo que tinha, com o orçamento que tinha, não pode acontecer algo desse gênero. Né? E tem mais, eu sei que o Inter já tinha um peso de eliminações anteriores, porque nos anos anteriores aconteceu a mesma coisa. Tá? Mas isso deveria ser uma responsabilidade positiva para o Inter. E acabou se vendo como negativa. Por isso que eu nunca tenho certeza do que será o Inter do futuro. Porque o Inter pode terminar bem a temporada, mas inicia aprontando e fazendo esse tipo de situação. Tu teme que isso possa acontecer agora, de novo? Evidentemente que eu temo. Tu entende que o peso na Copa do Brasil de 2025 vai ser o mesmo?
O peso para ganhar o Campeonato Gaúcho vai ser o mesmo? Não, o Gauchão, com certeza. Se o Inter ganhar o Gauchão, aí encerra a roda de Sansara. Sim. E aí o Inter fica mais Precisa da taça, independentemente de qual taça for. Urgentemente de uma taça. Tá. Urgentemente. É o que eu acho. Nesse jogo de Caxias do Sul, aconteceu um dos maiores absurdos em termos de futebol. A invasão em campo, né? A expulsão do Alan Ruschel. Aquilo ali foi algo... A expulsão do Alan... Um dos maiores absurdos em termos de arbitragem no futebol brasileiro em 2024, porque gente. o Alan Ruschel salva a vida e ele do vai torcedor. pra rua. Porque se o Valência inventa de dar um bico, um pontapé no torcedor, ele quebra o torcedor no meio. A gente só não falou mais sobre esse episódio, o absurdo, porque o Inter não eliminou o Juventude. Isso. Porque se o Inter chega a eliminar o Juventude com essa expulsão, que seria preponderante, que a gente está colocando na tela aqui, a gente não pode esquecer disso aqui. Eu não sei se a CBF, se a comissão de arbitragem tomou alguma medida, porque aqui se abriu um precedente absurdo. Só que tem que ser revisto, gente. Sim. Só que tem que ser revisto. E mais, né? É engraçado porque o Valência, ele erra o pênalti, daí beleza, tem a invasão e tal, só que, olha, o árbitro, ele não tem a sensibilidade de chegar e, vem cá, o cara foi ali, na verdade, defender um companheiro de profissão, o cara não foi ali simplesmente bater em alguém, né? Agora ele vai pro VAR. Não, eu falei o seguinte, o Alan Ruschel salva a vida do torcedor, porque a gente sabe que o atleta de futebol, ele treina todo dia com peso, com bola, com... Ó a imagem. Cara, um chute... Imagina, cara. Tá ali o torcedor, ó. É muito Isso aí quase muito tirou a doido. Valência do Inter, né? É que, na verdade, não é... Ruschel. É que assim, né? Eu acho que se o cara tivesse acertado, talvez o Valência ia querer sair, tá? Acho que se o cara tivesse chegado no Valência mesmo e dado um murro mesmo na cara do Valência, eu acho que o Valência pediria para sair. Mas, tipo assim, tanto que o Valência tá ali parado, olhando, meio que... Ele tá atônito, sabe? né? Olhando o que tá acontecendo, né? Mas a bem verdade é essa mesmo. Aí 3 jogadores do Juventude seguram ele no chão e evitam que ele chegue no Valência. E o mais doido, cara, o mais doido é que os 3 jogadores do Juventude, aí na imagem, tá deixando muito claro, já estão em direção ao torcedor, né? Fazendo gestos, calma, por favor, né? Tipo, Sim, cara, não vem. Né? E aí depois... E agora tem expulsão. Não, esse vermelho é um absurdo. Ele tenta dar um soco no jogador do Juventude também, ali no meio. Sim, na verdade claro, é porque os jogadores ele vem, do Juventude cercam ele. Ele vem, na verdade, para acertar o Valência. Para passar da barreira que o jogador de Juventude está fazendo. Isso aí. Só que assim, E aí tem o pênalti, me chamou a atenção o Valência bate e faz o gol. Me chamou a atenção que o Valência, ele realmente fica parado sem acreditar, porque ele não tem nenhum movimento assim de se armar para uma briga, sabe? Não, claro que não. Ele não acredita no que está acontecendo, porque é realmente surreal, né? E foi impressionante ter essa expulsão do Ruschel. Porque foi o que na hora, em um segundo, ele pensou para evitar uma E esse jogo tem uma outra É particularidade. Esse jogo, Mas se eu não me engano, tem... Não, tem uma até chamada bom senso. É. Bom senso, faltou bom senso. Absurdo, absurdo. E eu vou repetir, Nem deve o ter Alan algo assim Ruschel, na regra. o Alan Ruschel salva a vida do torcedor, cara. Imagina. Se vai brincando, Valência daqui a pouco pega o Valência- ele, Eu vou te falar, Valência pode pra cima. eles perdoaram o torcedor. É que porque isso ele também- dá um soco no torcedor na hora em que o torcedor pula e faz o movimento, e depois que ele cai, tinha 3 jogadores do Juventude na Que volta mobilizam ele. que mobilizam, não fazem nada. Isso aí. Então poderiam ter chutado ele no chão e não fizeram. Eu fico pensando nesse tipo de torcedor. Não foi covardia, foi uma defesa. Eu fico pensando nesse tipo de... Não é torcedor, né? Esse tipo de vândalo que vai no aeroporto receber time quando perde, por exemplo, que quer fazer uma menção de briga ou quer fazer uma menção de confusão. Quero avisar, tá? Se o jogador de futebol chegar a acertar alguma coisa, de algum chute, porque o jogador de futebol treina com peso, treina com bola, com empuxo, com arranque. O jogador de futebol tem um corpo programado para aguentar tranco que a gente não faz ideia. Qualquer chute leve de um jogador de futebol na perna de qualquer um da gente aqui quebra a perna da gente. Esse jogo também teve a particularidade do uma neblina, né? Terrível. Que acabou... Adiou em 1 hora o início do jogo. Atrasou pra caramba, né, e tal. Eu fiz esse jogo aí, achei A que não gente ia tava ter lá jeito. também. Deixa eu te perguntar o seguinte, Ernest. Esse jogo aqui, tá, especificamente, com tudo que aconteceu, que a gente mostrou,
esse jogo aqui é um início, de repente, de uma... Não sei se a palavra é desmobilização, desconexão, mas aqui o Valência começa a deixar de ser o Valência? Não, ele já estava, né? Porque quando ele perde esse pênalti ali... Ele perdeu 2 gols contra o Juventude também, no Gauchão. Sim, mas não é só isso. Quando ele perde o pênalti... Aqui ele tem materializado a tentativa de um torcedor em agredi-lo. Ele perdeu um pênalti no Beira-Rio, cara, com o Juventude. Perdeu. Então isso só foi um crescimento. Aqui foi a gota d'água. A gota d'água, né? E depois não recuperou mais. É que quando ele perde o pênalti, ele tinha perdido o pênalti também na Copa do Mundo. Que acaba eliminando o Equador na Copa América, perdão, Copa América. Ele perde o pênalti que elimina, inclusive, o Equador para a Argentina. Porque o Equador teria passado, né, a Argentina na frente e tal. E aí ele também, eu acho que é uma derrocada anterior a esse jogo, tá? Respondendo a tua pergunta. Mas ele estava numa má fase, né? Ele estava numa má fase tremenda, sem dúvida nenhuma. Foi de confiança, né? Tanto que... Tu começa a jogar mal e continua. Tanto que ele era o titular e o Borré ele entrava depois, né? O Kudê botava o Borré em determinado... Porque o Wesley tirou o lugar, né? Era o Wesley e o Valência o ataque do Inter. Mas depois quando o Roger chega, o Roger faz a mudança, né, do ataque. O Roger tira o Valência e bota o Borré e ainda fala... Agora eu estou fazendo o meu jogador jogar para o time e não o time jogar para o jogador. Ou seja, antes, com o Valência, o time tinha que jogar para o equatoriano. Agora não. Aí agora virou uma coisa mais coesa, né? Um conjunto, um grupo mesmo. Total. E assim, o Valência também, é óbvio que a gente tem que execrar, como execramos essa atitude do torcedor, mas o Valência não pode bater o pênalti. Tô dizendo que justifica. Óbvio que não. Foi nada totalmente descompromissado. Totalmente displicente. Exclui uma coisa da outra. Isso. O Ener Valência não pode bater o pênalti dessa forma. Não pode. Olha aqui, Bruno, o Valência fez 11 gols na temporada, tá? Até esse jogo aqui, ele tinha feito 8. Desse jogo em diante, ele fez 3 míseros gols. É que combina com a ida logo pro banco também, como lembrou o Ernst. Né? Peraí. Por isso que ele foi pro banco, né? Foi pro banco por isso, merecimento, Por isso que ele foi pro banco. É uma consequência. De longe, mesmo ele não sendo... Vamos lá. Mesmo ele não sendo o cara do Fenerbahçe, né? No ano passado, por exemplo, ele leva o Inter à semifinal da Copa Libertadores. Depois desse jogo aqui... Depois no Brasileiro, ele também ele sabe, faz bastante gol. Primeiro, o ano do Valência foi terrível. Tá? Primeiro ponto, 11 gols é nada para um centroavante que custa o que ele custa. Isso aí foi uma grande vergonha do Campeonato Gaúcho. Sem nenhuma dúvida. Aí, vergonha. Tem esse jogo aqui... No Brasil. Uma vergonha. Depois desse jogo aqui, o Valência faz 6 partidas como titular. 6 que ele começa. E nenhuma das que ele começou, ele fez gol. Quer dizer, não se justificava ele a titularidade tem o mesmo número, esses 11 gols que tu falou aí é o mesmo número do Rafael Borré. O Rafael Borré tem 11 jogos, se eu não me engano, a menos do que o Valência. Nossa Senhora. Pega o percentual. Se pegar na média, claro, na média, o Borré foi muito mais efetivo. No momento em que o Ruschel foi expulso, eu sairia do campo também. Como é que é? Escolhe um do Inter e sai junto. O Valência tinha que sair. Valência, né? Valência, né? Mas é que aí é hoje, né? Ali na hora. Inter correndo risco de ser eliminado. Tinha demitido o treinador. Tava com o interino. Entra um torcedor que quer dar nele. Aí tu acha que ele vai levantar a mão, eu vou junto. Não. É que eu acho... Não é que ele ia fazer isso. É o mundo ideal que ele estava comandando. Mas não deu uma repercussão maior isso porque o Juventude passou. Não deu uma repercussão maior porque o Inter passou. Porque o Juventude passou, claro. Porque senão, meu amigo... O Juventude está gritando até hoje. Não, e outra, e vou te dizer, ia para tribunal. Manchava o campeonato. Ia para tribunal. Ia pedir anulação na Copa do Brasil. Não, e tem uma coisa também, só voltando ali na análise mais específica em relação ao Valência, é um jogador que custa o que custa, com a experiência e a qualidade que tem, não pode se abater tanto quanto ele se abateu na temporada. Porque é muito nítido que a queda de produção do Valência passou por uma questão emocional. Ele perdeu confiança e não conseguiu retomar de forma alguma isso. Está tentando até hoje, na verdade. Até hoje, pois é. Mas um jogador desse cacife... É normal que o jogador passe por momentos ruins. Tu tem razão. Só que ele nunca conseguiu recuperar até hoje. Não conseguiu.
Vamos lá, recadinho aqui, ó, aquela hora boa aqui no programa, né? É o recado da Marquespan para vocês. Marquespan, o pão francês dos gaúchos, empresa que investe na nossa paixão, patrocinadora oficial da dupla Grenal masculina e feminina. Marquespan, para nós o pão é sagrado. Cristaldo, aquele jogador que Ribeiro Neto admira demais, foi, presta atenção, Ribeiro Neto, o goleador do Grêmio na temporada 2024 com 13 gols. Não é centroavante, fez 2 a mais que o Valência, Ribeiro Neto. O último dele, em 2024, aconteceu na Arena, na vitória sobre o São Paulo. Põe na tela. O jogo que salvou o Grêmio da degola, hein? Um abraço especial de hoje da Marquespan vai para Parobé. Um alô para o pessoal da padaria Velha Padoca. O dono é o Rafael, que é gremistão. Então, um grande abraço e Feliz Natal, Rafael, da padaria Velha Padoca, lá de Parobé, terra boa demais. Marquespan, conosco. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco agora da Copa do Brasil do Grêmio, né? Que acabou sendo eliminado para o Corinthians naquele jogo da volta no Couto Pereira. Fez o jogo de ida lá no Itaquerão, teve problema de arbitragem. E o Grêmio acabou sendo eliminado nas oitavas de final. Foi uma sequência. Eliminado na Libertadores, eliminado na Copa do Brasil, só restou o Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Lembro de uma coletiva, Bruno Soares, que um repórter faz uma pergunta para o Renato e diz assim, o Grêmio é o único gaúcho vivo nas 3 competições. E aí o Renato, pode repetir mais alto, por favor? O Grêmio é o único gaúcho vivo, porque naquele momento estava vivo no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, e aqui, no estalar de dedos, agora perdeu aqui, Libertadores e Copa do Brasil. O gol que a gente lembrou no momento ali da Marquespan é a, digamos, a redenção do Cristaldo frente à temporada, né? Porque nas 2 decisões de mata de Copa... Sucumbiu. O Cristaldo não é que ele sucumbiu. Ou ele fez que nem o Carlos Guimarães. Só que ele, no caso, ele entrou num chocotone, né? Ele se escondeu, sumiu, ninguém sabe onde foi parar Cristaldo nas 2 decisões. Agora, contra o São Paulo, ele faz o gol e salva. Mas assim, o Grêmio... Pareceu uma crítica, assim, né? Mas é óbvio, porque na hora que... Como é que vocês gostam de dizer? Na hora da pomada, né? O Cristaldo foi o que tu vem observando. Não chamou o jogo pra ele. Não chamou o jogo Não pegou pra ele. Vou dizer assim, é claro que a gente vai falar de individualidades, eu acho que a crítica do Pedro está correta e não é uma crítica isolada, porque o Cristaldo em vários momentos importantes ele some. É porque o Grêmio dependeu dele, só dele às vezes. Mas ainda assim, sumindo e tudo mais, com as críticas que são justas, foi decisivo e importante. É que ele é um bom finalizador, essa é a verdade. Agora, ele participa pouco do jogo e um meia, camisa 10, tem a necessidade de participar do jogo, coisa que ele não faz na maioria das vezes. Agora, essa eliminação na Copa do Brasil tem uma assinatura muito clara, né? Renato, né? O Renato eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, né? Isso é... Continuar criticando. Nem o espírito natalino flexibilizou o teu coraçãozinho. Eu sei, Ribeirinho, mas é que quando eu preciso analisar a Copa do Brasil do Grêmio, eu preciso dizer que o Grêmio empatou em São Paulo com o Corinthians e estava jogando em casa, e eu sei que não é a casa do Grêmio, mas era um ambiente favorável, contra um Corinthians que estava todo desarrumado, todo desfalcado. O Galo nem estava jogando, cara. Exato, entrou no final. Entrou no final. Então, o Grêmio... Isso é importante, não é o Corinthians que terminou. Isso. Com 9 vitórias seguidas. Esse Corinthians era muito fraco. Esse Corinthians aqui estava destroçado. Esse Corinthians era muito fraco. Não era? Não, o Mano no Fluminense. Não, esse Corinthians... Aqui era o Ramon Dias. Esse momento do Corinthians... Esse momento do Corinthians era um momento de análise de rebaixamento do Corinthians. Claro. Isso. O Corinthians era tido como provável queda aí. O Corinthians aqui, não vamos esquecer, ele priorizou o Campeonato Brasileiro. Isso. Sim, É verdade. sim, ele estava um time... Bem Esse time era misto, Claro, quase ele todo. era caindo. do Campeonato Brasileiro. Tava caindo. Aí ele vem com um time misto, o Ramon Dias olha o jogo e diz assim, peraí, eu posso ganhar do Grêmio. Começa a botar os jogadores, bota o Garro e tal, o Corinthians quase ganha o Grêmio, é normal. O Garro Quase quase ganha o ganhou. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Sabe o que é isso aí? Edenilson. Pipoqueiro. Na hora da pomada, pipoca sempre. Não, se puder botar de novo Tem o pênalti do 1 Edenilson milhão ali. de exemplos que o Edenilson Meu pipoca. Só Deus. não vê quem não quer. O Edenilson foi colocado para bater o pênalti, mas assim, quando todo mundo sabia que ele errava. Olímpia. Todo mundo. Assim como na Libertadores,
o Natan foi escalado, por exemplo. Então, assim, o Renato, ele pediu para ser eliminado da Copa do Brasil. Mas será que ele não levou em consideração o histórico do Edenilson? O histórico que era do Edenilson, um histórico bom, o histórico cobrando do pênalti? Que conte o histórico do Edenilson. Não na hora da o decisão, Edenilson, né? quando o Mas Internacional é um cara que... quase foi Deixa eu te campeão dizer assim, ó, brasileiro, tá, e eu só tô não foi pênalti. porque o Wilton Pereira Sampaio tirou esse título Se do tu Inter pegar o scout, na mão grande. O Edenilson foi decisivo, Se tu pegar o inclusive batendo scout, pênalti. A era Copa tipo do assim, Brasil, que o Inter quase 13 leva em em 19, 15. ele é decisivo batendo pênalti. O Edenilson, sabe quando que O ele... Edenilson era tido no Brasil Não vai como defender o Edenilson exemplo aqui, de não. batedor de Calma, pênalti. é Natal, tudo bem, mas, pô... Exemplo. Quem mais nós vamos Vou colocar defender de novo hoje aqui no programa? Eu vou colocar de novo aqui o Quem pênalti mais a do gente vai Edenilson. defender aqui? Não, Vamos não tô defender o defendendo Natan, nada. pescador. Olha só. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha isso, gente. A minha filha. Tá de brincadeira. Olha aqui, ó. A minha filha, na noite de Natal, ela tirou Meu de amigo Deus. secreto o Edenilson e ele prometeu uma bola pra ela. Ela não ganhou. Que bárbaro. Tá? Cara, tu sabe o que tu disse? Ela não ganhou. Não, olha a frase que eu A disse. bola que a histórico bola do a Edenilson bola que a velha batendo ganhar de Natal pênalti tá era lá no exemplar. Couto Pereira lá. Não, só um pouquinho. Pelo amor de Deus, Era Bruno, esse onde é que time. tá? A tua memória é seletiva. O Edenilson cobrando pênalti era um exemplo no Brasil do jogador que não erra pênalti. olha só. Aí depois vem Olímpia, perfeito? Aí depois vem o Edenilson que começa a sucumbir e traz América Mineiro que traz esse histórico. É que tu apaga. A tua memória é deixa seletiva. eu falar, cara. Não é seletiva. Escuta aqui. Gamba, eu Não, tu só... acha que eu sou louco? É eu- verdade, é fato. eu O Edenilson só- era um exemplo como batedor de pênalti no Brasil. Meu Deus, o exemplo de como não bater. Não, Cara, Bruno. escuta, Ele era. Seleção, Ele chegou era, na seleção Bruno. fazendo Tá muitos bom, gols cara, de deixa eu pênalti. te dizer uma Verdade. coisa. Eu só não vou embora porque hoje é Natal. Cara, É que tu tem má vontade. O Edenilson, sabe quando que ele bate bem pênalti? Quando não é decisivo, Até cara. ele errar o pênalti contra o Olímpia, ele não tinha errado nenhum pênalti. Qual? Deixa eu te falar. Nenhum pênalti. Era o batedor Sim, oficial. mas é por isso que eles chamam de pipoqueiro, Deixa eu porque te na falar. hora da pomada ele mas, não... mas são coisas diferentes que a gente tá falando. Ele é pipoqueiro. Tu tá tentando dizer que eu tô falando um absurdo e não é. Não fala assim. que Não é um absurdo. pouco Ele era um ofensivo. exemplo como Não é cobrador de ofensivo. pênalti. Não é fala ofensivo. assim, cara, é Natal. Ah, cara, é depreciativo. pelo amor de Deus. Cara, eu acho que sabe que é. no Que é Natal tu tem que falar a depreciativo, verdade. tudo bem. Eu acho que eu tô com o Bruno, porque no Natal tu tem que falar as verdades mesmo, né? Tu não pode mentir no Natal, né? Cara, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Não é. O Eder... Tá, e outra coisa, Ribeirinho, olha só. a tua memória Ó, não seletiva... consigo argumentar, claro, não, velho. tu não vai argumentar. É o assessor de Não imprensa vai, do Edenilson porque a tua aqui, memória velho. seletiva Pô. esquece que o Edenilson contra o Olímpia erra no tempo normal. Aqui, ó. Mas nos pênaltis ele faz. É. Quem erra nos pênaltis é o Galhardo. E tu É. não fala nada. É. E tu fica aqui, ó. Por quê? Cara. Porque tu vem trazendo um discurso... Tu traz a narrativa das massas. Das massas. Tu das traz a maçãs. narrativa das massas. E das maçãs, segundo Tá, eu Almir vou Sater. falar só em número agora. Só em Tá número. bom. Edenilson marcou 12 pênaltis em sequência. Ou seja, bater pênalti ele sabe. Converteu. Sim, fez o gol em 12 pênaltis em sequência. Bater ele sabe. O que prova que o problema dele não é técnico, é pipocar na hora H. Aí quando chega no primeiro decisivo dessa sequência contra o Olímpica, ele erra. Melgar Contra o também. Melgar, ele erra. 2013, decisão por pênaltis, Grêmio e Corinthians, ele jogava naquele Corinthians do Tite. Errou. Errou agora de novo aí. O Edenilson na hora H pipocava, velho. Pipoca até hoje é assim. Tu não gosta dele. Infelizmente. O Renato- Queria gostar, ele Tu não não me gosta. ajudou a O gostar Renato dele. disse numa das coletivas que Eu achei os que pênaltis não era um problema que o Grêmio o maior treinava. algoz do Edenilson era tu. E o Natal tá mostrando que é o Bruno Não Soares. é, eu vou te dizer, eu, o Ernest, todo mundo aqui no Rio Grande do Sul gostaria de gostar do Edenilson, mas ele não deixa, infelizmente. Vamos lá, Grêmio eliminado para o Corinthians não foi por conta do Edenilson, embora tenha errado o pênalti. Passou muito o Ribeiro Neto pelas mãos de Renato O Portaluppi. Não, Cristal assinatura foi derrou errada. pênalti e o Pavão entrou. Por que não falam deles? Não, é que eu citei o histórico do Ah, Edenilson. não, Em relação ao jogo em si, Cristal errou nas duas decisões. em relação ao jogo em nas si, duas, que ele bate Aliás, igual. incrível ter botado de novo. né? Ele bate igual os dois pênaltis. Tanto é que quando o Grêmio é eliminado na E semana aí- anterior, eu digo assim, aqui. não é possível que ele vai repetir E o aí, pênalti. cara. pianinho, né? Olha igualzinho, Aqui. ó. Cara, mas eu abri minha explanação Aí é aqui pianinha, concordando né? com o Pedro que o Cristal tem que ser criticado, Ribeiro. É que uma coisa não exclui a eu outra. Vamos lá, Ribeiro. Uma coisa não exclui a É que outra. assim, ó, tu tá selecionando os teus adjetivos. É óbvio. Esse que é o problema. É óbvio. Pra um, tu tá sendo pejorativo. Mas olha o histórico Pro outro, desse só tamanho de um, assim, ó. criticando. O Edenilson Ah. tem um histórico desse tamanho de, na hora H, não conseguir exercer. O Cristaldo não é assim. Por que É. o Grêmio não eliminou o Corinthians, Ribeiro Neto, já que o Corinthians passava por um péssimo momento? Aliás, esse jogo aqui lá na Arena Itaquera, o Grêmio fez um bom enfrentamento. Mas o Grêmio não jogou com uma a mais aí durante boa parte do Sim, jogo? sim. Jogou. É.
Fez um bom enfrentamento. Duas equipes que no momento estavam jogando muito mal e, portanto, se equipararam. Mas o Só podia ir para o Grêmio estava jogando com um a mais em vários momentos. Em vários momentos nós podemos pegar vários jogos que o Grêmio estava com um a mais, que o Grêmio não consegue se comportar de uma forma, né, digamos assim, acachapante frente ao adversário. Esse jogo não foi que o Monsalve passou a partida inteira no banco? Olha essa bola. Se eu não me engano, o Grêmio joga com a menos e o Monsalve não entra. Essa bola é o Vila Sante, né? É. É incrível. Essa bola aqui é incrível. Que defesa do goleiro. É incrível. Esse é o jogo do carrinho infinito do PP, né? Não é? O PP vai dar um carrinho, ele erra o bote e o Garro vai lá e... Não sei, cara, eu só sei que hoje é dia 25, cara, e o meu comandante, nós estamos assim, ó. Olha a expulsão. Isso é pra quebrar a perna do Vila O Sante. Monsalve não entrou nesse É o jogo. Ranieri, né? É. Se a perna tá no gramado, é fratura exposta. Sem dúvida. Detalhe que o Como- juiz como- não deu falta na hora, né? Ele teve que ser chamado pelo VAR para dar a falta e daí expulsar o jogador. Isso aqui é um crime. Nossa senhora. Tá ali aparece um jogador do Grêmio que não erra pênalti, que é o Reinaldo, né? E o mais Em doido- contrapartida não e o consegue mais apoiar doido nem defender. O Marcelo de Lima Henrique, Ele né? dá o cartão Essa amarelo. expulsão aqui... Dá O mais doido é Essa que é expulsão um aqui- árbitro bom. Não, e tu lembra da polêmica antes do jogo, né? Botaram ele por ser um árbitro que iria, de alguma maneira, controlar a partida. Essa expulsão aqui é a 7 do segundo. Cara, O Grêmio teve todo o segundo tempo com um jogador a mais. Ele não viu o que aconteceu. Ele deu cartão amarelo por reclamação dos jogadores Não, ao Grêmio. absurdo. Cartão amarelo pro jogador errado. Aí avisaram ele que não era pro Torres e era pro Ranieri. Daí dá o amarelo, vai no VAR e aí sim que ele bota pra rua o jogador. Absurdo. É que contra o Corinthians sempre é muito complicado. É complicado, o que eu falo, né, cara? Muito complicado. Aliás, já que é Natal, vamos lembrar, né? Falar as verdades contra aqui, Corinthians e contra Flamengo é sempre mais difícil, né? Sempre mais difícil. Nós tínhamos que terminar o Eu ano sempre assim, mais né? As difícil. verdades da bola. Sempre é mais difícil mesmo. Tu A nossa pega, por aldeia exemplo... prejudicada. A síndrome de Tu vira-lata. pega 2000... não vem com essa aí. Não, é Vamos fato. Síndrome de vira-lata. Não. É fato. Todos contra nós. Não é todos. Vamos, Vamos botar Não os é, não. nossos, como é que é? Não, Os nossos para. cavalos na rua. Não, Contra para. eles. Tu acabou de defender o Edenilson aqui, por Não, exemplo, eu não defendi o Edenilson. em cima do Wilson Não, Sampaio. eu fui justo com aquilo que vocês Cobrador tentam exemplar pichar de o pênalti. Edenilson. Cobrador exemplar de Cobrador pênalti. exemplar de Legal. pênalti. Legal, empresário Cara, do... ó, empresário do Edenilson aqui. 2005 é um dos maiores roubos da história do Brasil. O maior, né? Tá? É o maior. É o Corinthians O está maior. envolto. Aliás, eu recebi é a o informação que Corinthians está envolto. vai virar filme O quê? em 2025. O quê? O 2005. Sério? Do quê? É, vai virar um filme. Tu tá tirando onda? Tô falando sério? É sério a informação que eu recebi. tá tirando Por que eu estaria onda tirando onda? Não, entendi. tô querendo. O que vai virar? 2025 faz hoje. 20 anos. Do quê? Da máfia do Da apito. máfia do apito, do tá. pênalti. E a informação que eu tenho é que está sendo produzido um filme sobre um isso. documentário, É, um provavelmente. documentário É. sobre isso. Vai virar um Bom, filme. mas se tu for olhar 2005, 2009 também, né? Quando a bola tá rolando e o Ronaldo Nazário recebe o passe na final da Copa do Brasil. Impressionante, cara. Eu recebi- 2020, eu recebi quando uma mensagem o braço de que tu tá apoio do deitado. Ramiro. Só não vê quem não É pra quer. te levantar um Exatamente. Só não vê quem pouco. não É o quer. Natal, a ceia. Não sou o braço de apoio do Ramiro, né? Uma falta inventada no Cássio. O Cássio nem tocam no Cássio. A expulsão O do gol. Rodinei. O gol. Se fosse o Felipe Luiz do Rodinei... Olha. Se Expulsão fosse, do o, Rodinei. se fosse o Aliás, Felipe Luiz, o Felipe fico Luiz pensando- balança a cabeça e Aliás, diz, não Ribeiro, era pra ele expulsar. Aí os caras fazem até de uma matéria com um Onde os caras especialista, não sei o que, não sei o que. Eu fico Feliz Natal pensando... pro Elusmar, né? Que pagou 1 milhão pro Rodinei jogar e deu aquela groselha lá. Eu fico pensando se Deveria ter dado 1 milhão vocês... pro árbitro. Se o Bruno Soares, o Pedro Espinosa e o Alexandre Ernest, o Guimarães estivesse aqui, ia adotar o mesmo discurso. E o Carlos Guimarães, tu não, porque tu tá comigo, terão essa empatia quando a dupla Grenal for beneficiada contra os times do interior do Campeonato Gaúcho. Eu quero saber se vocês vão gritar forte aqui quando a dupla for beneficiada contra o Ipiranga, contra o Caxias, contra o São Luís, contra o Monson, contra o Zequinha. Aí eu quero saber onde é que vai ter o discurso de vocês. Acabei de falar que foi um absurdo somos a expulsão prejudicados. do Alan Ruschel. Acabei de falar que foi a expulsão do Alan Ruschel é um absurdo. Até porque se tu não fosse, né, a favor da mais Não, mas daquele Não, mas é que tem que ter coerência, né? Eu acho que a gente tem que ter coerência e, sendo coerente, digo o seguinte: sim, Flamengo e Corinthians são beneficiados em momentos estratégicos, não é sempre, é quando precisa,
assim como a dupla Grenal acaba sendo também com os clubes do interior. Tá, É mas verdade assim, também. a Copa do Brasil do Grêmio passou pela arbitragem? Não, passou pelo Renato. O Renato tem assinatura. Eu critiquei o Edenilson aqui pelo histórico dele. O Cristaldo foi, obviamente, foi certamente criticado pelo Pedro. Outros jogadores poderiam ser, mas a assinatura da eliminação foi do Renato. O Grêmio jogou com um a mais e não atacou. O Corinthians ficou com medo de ganhar. O Grêmio teve medo de se classificar. O Grêmio o nas Monsalve Copas, ficou no banco o Grêmio com o nas Grêmio com o Copas jogador a foi mais. mal escalado, Tá louco. foi mal planejado. Treinado Absurdo. não vou nem comentar, tá? Absurdo. Não vou nem comentar sobre treino. Agora, cara, o Grêmio jogou contra o Fluminense sem o meio de criação, cara. Mas é que me parece Isso que não naquele tem nada a ver com momento enchente, o claro Renato que meio. não. Não é que ele queria, não é que ele Claro queria que não. ser eliminado, tá? Não tem nada a ver com a enchente. O Grêmio jogando no Couto Pereira, tu vem dizer que não, tem nada a ver com a enchente. Isso que ele acabou de falar, jogar Tu sem viu onde é que meia. foi o jogo da volta? Não. O jogo no Couto Pereira e tu não tem nada a ver com a jogar enchente. sem Tu um tá- meia. O Grêmio tá jogando no Couto Pereira, o Natal Bruno. te fez mal. Tu Não, tu o Grêmio tá jogando tu contra o escutando Pereira. parcialmente o que a gente tá dizendo. O que o Pedro acabou de falar foi: o Grêmio. Não, a tua frase foi: sem- isso não tem nada a ver com a enchente. O Grêmio Isso tá que jogando ele no Couto falou. Pereira. Isso que ele falou. Isso que ele falou. O Grêmio não jogar com o Grêmio meia, não jogar é, com o meio, não o tem Grêmio a ver não com ser enchente. escalado, o Grêmio não ser impetuoso. Não, tu imagina assim, ó, hoje Tá nós bom? vamos jogar sem um meia contra o melhor meio-campo do Brasil, o Grêmio- porque teve uma enchente. O Grêmio e tem a ver jogou- uma coisa com a outra. Bruno, velho. tu é inteligente. O Grêmio jogou no Couto Pereira por conta Tá, da enchente. isso é outra coisa. Não é outra coisa, Bruno. É outra coisa, é o não jogo é o da meia. volta que fez no Couto Não, mas Pereira. é que e não uma na coisa não arena. exclui a É que outra. não na arena. Tu tá falando Uma coisa que tá não exclui a correto. outra. Tu tá Cara, é falando. seletivo, Uma velho. coisa A crítica não- de vocês é seletiva. Não, tu Não, tá a tua falando defesa é correto. Tu tá seletiva. falando Não. correto que o fato de jogar no Couto Pereira tem a ver com a Mas é enchente. Ele tá óbvio. correto. O que o Bruno tá coisa não falando exclui é a outra. postura no campo. Claro. A postura no campo não tem a ver com a enchente. Cara, o Grêmio treinava um dia no CT da Graciosa, outro dia no CT Joaquim Grava, outro que- dia no e CT aí? de sei lá quem, Tá aí. viajava, Sim, mas a postura avião, no campo, o que não tem a tinha ver com a postura sequência, no campo? dormia no hotel, acordava, não E sabe os onde é que pets? estava, E os pets? longe da família. Vocês acabaram de falar aqui do Cudê, pets? que não teve humanidade com o grupo. O Grêmio viveu um caos na enchente, Foi por cara. isso que o Renato montou um Não tô monstrengo dizendo tático isso. em campo. Foi por Eu isso. não tô dizendo então é o isso. que ele tá dizendo. Eu não tô dizendo. Então, e passa nem eu pelo tô- Renato que montou lá um monstrengo tático, como tu queira Então, definir. Gamba. Mas, cara, tem tudo isso Mas junto. eu sei, mas Tu eu não tô pode tirar do contexto. Mas não tô. Tá, não tô. óbvio que tu tá. Uma coisa não exclui a outra. Óbvio que tu tá. Eu vou dizer o seguinte, ó, uma coisa eu tenho que reconhecer desse dia 25. Processo de empatia que tu tá tendo. Não é que eu tô procurando ser justo. O presidente Alberto Eu tô Guerra procurando ser justo. é bem forte, viu, cara? Eu reconhecer isso. Mas assim, isso tem Mas que é ter que talento como... aí. Aí eu vou lembrar do meu querido Lauro Quadros. Eu tô aqui pra dizer o que ninguém diz. Eu tô grande aqui pra Lauro. dizer o que ninguém diz. E digo mais, o Grêmio precisa, na próxima temporada, dividir as responsabilidades para que ninguém se desgaste. Então eu indico o Felipe Gamba para dar entrevistas para o Grêmio também. Eu, em defesa? Defender Teu o Grêmio. Coletiva. Teu processo simpático tá muito bom, cara. Natal, né, Ribeiro Neto? Natal. Natal. O que vocês ganharam de presente aí? Cara, Muitos presentes. ganhei vários, né? Eu ganhei uma soquete. Como assim? O quê? Por um momento eu achei que era uma soqueira. Não, uma Que meia isso? soquete. Uma meia soquete. É, Tu gosta? mas não é bem não é meia soquete, porque é carpim, né? É, lá. É para sapato, aqueles carpim, assim. É o que eu tenho, né? Carpano, né? Minha vida. Não chegamos a tanto. Tinha um símbolo de que ele algum time na passa, né? soquete? Não Pano que ele tinha, passa tinha. diariamente Exato, no Grêmio exato. aqui. Bruno, É o carpano. Vou contar uma história que tu gosta, tá? Seguida a KTO aqui, vou te contar uma história que tu gosta. Um repórter, amigo nosso, certa feita, foi escalado para fazer o Grêmio na sua concentração no Hotel de Ville. Né? Lá no Hotel de Ville, né? Chego lá para fazer a cobertura. Me dá licença de sentar na tua cadeira rapidinho, porque eu preciso mostrar como aconteceu. Eu preciso interpretar. Aí ele sentou aqui e tava conversando, né? O Grêmio e tal, não sei o quê. E aí aquela conversa solta, aquela resenha. E ele se descuidou em algum momento. Pode deixar a câmera aberta, por gentileza. E aí ele se descuidou em algum momento. E na frente dele está o Fernandão, segurança, e toda a comissão técnica do Grêmio, numa distância aqui no hall ali do Hotel de Ville. E o nosso colega levanta a calça e a calça vem. No que vem um símbolo do Esporte Clube Internacional na meia. Desse tamanho. Aí o Fernandão na frente dele. Que é isso, meu bruxo? Não é o Guimarães. Não é o Guimarães. Amigo nosso. Tá no Rio de Janeiro hoje.
Legal. Tá no Rio de Janeiro. Tá no Rio de Janeiro. Vamos lá, Paulo. História, hein? Hã? Boa história. Boa história. Tem vários Imagina, colegas a meia dele apareceu só na frente do Fernandão, cara. O Fernandão nunca mais esqueceu Tem essa vários história. Nunca mais esqueceu. Fernandão Segurança, só pra galera daqui a pouco tá querendo, de repente achando que tá confundindo. Fernandão Segurança do Grêmio, histórico, inclusive foi Seleção também. segurança da seleção Bambas, brasileira viu? também. Bambas. Segurança do Bambas Neymar ouvia. na seleção. Mas tem não vários é colegas qualquer coisa. nossos Um forte abraço pro Fernandão, pessoa maravilhosa, Tem inclusive. vários colegas nossos com símbolos tatuados, né? Vários. Sim, sim. Vários. Então eu ganhei um cara com uma meia soquete, entendeu? E uma cueca. Uma cueca. Cueca amarela. Samba pra canção? usar no Cara, ganhei uma samba canção do Pateta. Tá, vamos lá então. Palpite KTO, tá? Palpite KTO. Estamos naquele período do Boxing Day. Na Inglaterra, tá? Legal. Isso é bom. Premier League não para. Isso é bom. E na KTO, cada jogo é único. Site para maiores de 18 anos, perfeito? Jogue com responsabilidade. Para quem está nos acompanhando no YouTube, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. O jogo que vai acontecer amanhã, tá? Ele é válido pela 18ª rodada da Premier League, tá? E esse jogo envolve o Manchester City, que ainda sonha com o Penta, mas está muito distante do líder. complicado. Muito distante do líder, contra o Everton. Esse jogo acontece amanhã, vocês já vão estar melhor, com certeza, então dá para acordar cedinho, 9h30 da manhã, para acompanhar esse jogo, Eu tá? acordo às 5h30 da manhã. É isso, City e Everton. Vamos lá, meu caro Bruno Soares, profundo conhecedor da Premier League. Cara, levando em consideração tudo que aconteceu nos últimos dias, 2-1 pro City. Tu acredita na vitória do City? 2-1 pro City. Tu viu que o Guardiola perdeu a cabeça ainda no Sim, final do ano com um E torcedor se lá? criaram alguns memes, né? Geraram vários Você vai memes, né? treinar tal time. É né? isso. O que vai dar, Riberneto? 2-0 City, 2 do Haaland. 2-0 City. Vamos lá, meu caro Pedro Espinosa. 1-0 Everton. 1-0 Everton. Alexandre Ernest. 2-0 pro City. 2-0 pro City. Pra mim também, tá? A vitória do City. 2-0. Fechar nesse placar. Isso explica porque que eu caí no campeonato KTO, né? Não Porque sei, eu cara. vou Cada nas- dia vocês vêm com uma discoisa. Eles não esqueceram, Bruno. porque eu vou Bruno, na enchente o teu deles. título alugou um triplex na cabeça desses Alugou, dois aqui, alugou, cara. alugou. É um negócio Mas impressionante. mas eu vou fazer que nem o Vem Renato, tá? Eu vou fazer que nem o Renato. Eu vou fazer que nem... No ano que vem eu venho forte. Ah, tu vem Eu vou forte. fazer que nem o Renato. Eu assumo todas as responsabilidades pelos Eu vou péssimos pegar, resultados. o Eu assumo. dinheiro, vou pegar o dinheiro da Liga Tem minha. Forte e vou investir pesado. O troféu tá lá em Se casa. eu tivesse o orçamento do Bruno Soares, eu teria vencido. Aliás, por falar em meta financeira, vamos falar um pouquinho aqui do orçamento da dupla Grenal. Porque a dupla Grenal, todo início de ano, estabelece gancho, lá... hein, mano? Bem demais, hein? Estabelece metas. A Copa do Brasil tem que chegar nas quartas. Libertadores tem que chegar nas oitavas. Então é o seguinte, ó, a dupla Grenal não conseguiu atingir as metas financeiras projetadas para a nossa gloriosa Copa do Tá Brasil. normal, né? Nem o Grêmio Famoso- e nem o Internacional. A famosa ausência do superávit. Mas foi é difícil. doido isso, né? Porque isso passa também pelo conselho administrativo, no caso, o conselho deliberativo do Inter, né? Tá. Por exemplo, o presidente Alessandro Barcelos nunca passou na terceira fase da Copa do Brasil e a previsão do Inter era chegar na semifinal. Nunca passou? Sabe, tipo assim, o conselheiro também tem que olhar assim, no mínimo questionar, né? Mas vem cá, cara, faz três anos que tu perde pro América Mineiro, pro Vitória. Como é que tu quer chegar na semifinal do campeonato Olha aqui, ó. da Copa do Brasil? A previsão do Inter, semifinal. Era a Isso? previsão. Né? Por isso que eu disse. 22,890. Terceira fase, 5,460. Isso. Ele não arrecada 17 milhões. 17 milhões. Tem muito mais, né? Tem os 90 milhões que a enchente acarreta também e tal. Sim. Perda de bilheteria, perda de sócios e uma série de questões. Mas esse aqui é um exemplo em cima do orçamento do Internacional que até setembro, mas- e agora a gente vai ter, agora final do ano e tal, 44, 45 milhões negativos de déficit, né? O final do ano do Inter. Esse é um exemplo do porquê disso, né? O grupo do Inter, tá? Era grupo de semifinal de Copa do Brasil. Eu não tenho nenhuma contestação a essa meta aqui. Hã? No mínimo. No mínimo. No Mas mínimo. é que sabe o que é? É que assim, ó, eu acho que quando a gente tá falando de meta, é bom explicar que é uma meta Orçamentária, financeira. isso. Isso. Porque é óbvio que a meta é ser campeão. Sim. Não, por isso que Isso aqui é o mínimo. Por isso tá ali, ó. Tá ali em Exato, cima ali, ó. mínimo. Meta financeira. O que É o mínimo. só para explicar, vamos supor, se o Inter projeta arrecadar 100 milhões no ano, tá?
O Inter projeta arrecadar 100 milhões do ano. Dentro desses 100 milhões está X, a semifinal da Copa do Brasil, as oitavas da Libertadores, o G4 do Campeonato Brasileiro. Se ele não bate essa previsão aqui, ou seja, ele fica deficitário naquela rubrica. Tem uma palavra que foi usada pelo Gamba que é fundamental quando a gente fala desse assunto, que é mínimo. Mínimo, isso. Não pode jogar lá em cima não pode, algo que é claro. mínimo, porque mas por isso que eu falei dos conselheiros. Certo, entendeu? Mas por isso que eu falei dos conselheiros. Certo. O cara, quando recebe isso aqui, no início do ano, ele tem que olhar e... Mas só um pouquinho. Tu tá indo muito alto na cadeia alimentar ali, meu. Não dá. Tu não passou... Tu tá há 3 anos como presidente, tu tá indo pro 4º ano como presidente, e nos 3 anos tu não passou da 3ª fase. Então, é meio óbvio que tu não vai chegar na semifinal. O teu histórico já é ruim. O Inter deveria ter colocado quartas de final. Aí eu acho que estaria ok. Que é o que está prevendo pro ano que vem. Perfeito. Para 25, agora para 25. O Inter prevê quartas de final na Copa do Brasil, oitavas na Libertadores e G6 de Campeonato Brasileiro. Mas só pega no tranco na primavera. Como é que vai O ganhar Grêmio isso aí? há muito tempo, gestão Romildo vai? Bolzan, já era muito pés no chão nesse sentido de meta orçamentária. O Grêmio sempre colocou o mínimo. E aí depois Fase pede... fase de grupo. Aí chega no final do ano, reúne o conselho e pede o quê? A suplementação. Suplementação orçamentária. Agora tem o seguinte, Bruno. Tudo bem? Quartas, a previsão do Grêmio para a Copa do Brasil desse ano foi muito otimista. Por que muito otimista? Chegar nas quartas da Copa do Foi Brasil... uma fase, né? Tu É que, na precisava passar verdade, 2 fases. levando em consideração... Para aquilo que o Grêmio tinha, é muito otimismo. Mas é que como o Grêmio estava Meu na Libertadores, Deus do ele entra céu. na 4ª fase, né? É muito otimismo. Na quarta ou Sim, já quarta ou entra- terceira fase, ele contra o Operário. E depois tinha o Corinthians, que era obrigação passar. Eu acho que tem... Obrigação passar do Corinthians. Óbvio, do jeito que estava o Corinthians, sim. Dá Do uma jeito que estava o Corinthians, era obrigação. É que assim, Corinthians se eu for tava- olhar... Corinthians naquela Cara, época ele obrigação é muito forte. Veja Bruno. bem, Mas Não, o Corinthians é o tava- Corinthians. O Corinthians estava sendo Eu acho que é rebaixado tão naquele alto, tá? momento ali no Campeonato O Grêmio Brasileiro. fez força na pra verdade, cair quando tu fora. projeta... O Grêmio Não, foi mas só um pouquinho, competente. gurizada. Claro. Não, vocês estão Mas peraí. esquecendo uma coisa. Não, mas Quando o agora Grêmio vocês vão projeta considerar... isso aqui... Tá bom, tu tá condenando o Grêmio ter projetado quartas e tu vai Não. considerar ok o Inter Não, projetando Não, quartas. tu tá condenando quartas. Tu queria que o Grêmio projetasse o quê aqui? Não, eu tô dizendo que tá bom, que é isso aí mesmo. Porque tu quer ver uma coisa? Só que é muito supervalorizado, Bruno. Não, isso aí é ok. Ok? Óbvio. Quartas de final? Eu falei que o Inter deveria ser quartas e o Mas, Grêmio Pedro, também. mas claro, mesmo o nível. Gamba, não, é que tu, É tu não mínimo. tá levando uma consideração. É tu não tá mínimo. levando em consideração uma coisa. Pra chegar nas quartas de final, tinha que passar 2 fases só. Sim, e uma era o Corinthians. Não, mas é que tu não sabe, né? Não, Quando mas tu claro prevê, que- tu não sabe. Oitavas, tu já começa a ter grande enfrentamento. Tira a camisa vermelha aí. É, Ok. mais ou menos. Mas é que quando tu tá projetando, tu não sabe se vai ser o Ok, Corinthians. mas tu não- Poderia mas ter sido o oitavas, Juventude, tu tem por um exemplo. enfrentamento. Ok, tu sabe que a primeira fase é obrigação, correto? Só tem, porque é um clube pequeno, foi o Operário. Depois só tem que passar mais uma fase. De um time que tava lutando pra... Não, pra- mas até então não meu, se sabe. Mas Não é que a se sabe. previsão... Eu queria te falar assim, não tem como saber. Mas é que eu entendo que ontem foi a tua ceia, talvez tenha afetado um pouco a tua memória. Toma. O Grêmio passou sangrando pelo Operário. O fantasma do Paraná. Mas é que vocês O não Grêmio estão levando em passou consideração. sangrando. Teve uma enchente. Não, mas vocês não estão levando em consideração que previsão é muito antes de saber o adversário. E da enchente também. Muito antes de saber de enchente, muito antes de saber que é o agora tem Corinthians, enchente. que podia ser o Real Madrid. enchente. Vocês Não faz diferença, isso é uma previsão. Agora tem gente. Não é, Gamba, tem que ser... Agora, para esse teu argumento, vai Mas enchente. eu nunca desconsiderei Meu a Senhor, enchente, vamos só que eu enlouquecer. separo a enchente. Tu, Gambita, assim como o Renato, coloca... Gambita! Tu, assim como o Renato, justifica todos os problemas do Grêmio pela enchente. Eu acabei Eu de não. falar que não. Eu separo. Eu acabei de falar que o Isso Grêmio aqui- sangrou pra eliminar o Isso aqui Operário. é enchente, isso aqui é incompetência, isso aqui é enchente, isso aqui é incompetência. Tu Tem que saber tá fazendo separar. isso. Tem que saber Tu separar. tá defendendo a previsão do Grêmio. Aí eu te digo, o Grêmio Sim. sangrou contra o Operário. Aí tu diz assim, ó, enchente. O Grêmio sangrou o Aí ano no inteiro. debate anterior, não é só enchente. O Grêmio tem sangrou o Renato. ano todo. Não. O Grêmio sangrou o ano inteiro. O Grêmio está sangrando. por Pois exemplo. é. Aí, com esse ano, tinha que botar o quê? Quartas? Semifinal pro Grêmio na Copa do Brasil? Quartas, tá bom, é mínimo. Isso aí, quartas de final. Quartas e pra 2025? De novo, quartas de novo. Quartas de final. Claro. Tu também, Ribeirinho. E na Cara, Sul-Americana? tu sabe que o Natal foi muito forte, sabe, né, cara? Teve Eu salpicão. me lembro, posso ver. Teve. Porque- É, bom, né? Eu teve, tenho uma mensagem pra ti. Sul-Americana é semana que vem que a gente vai abordar. Não, uma Não, ele quer previsão. saber a meta. É um recado pra ti, tá? Sul-Americana. Inclusive, esse assunto é semana que vem. O senhor, então, segure a sua onda. Tá tudo bem com vocês? Pô, a Não, tá ceia- tudo certo. É? Não, eu recebi Quartas uma da mensagem. Sul-Americana também. Quartas, né? Eu recebi uma mensagem aqui do Guimarães. Ele disse o seguinte, ó. Estou na minha jacuzzi com a minha sunga de crochê
inebriado vendo vocês. Um abraço, até amanhã. Que beleza. Espero que venha amanhã, né? Será? Sunga de crochê. Guimarães usa sunga de crochê, Tô pra te dizer que ele tá já fora vira. amanhã, tá? É que nem o Caetano Tô Veloso. pra te dizer que ele tá Caveira, fora isso amanhã, aí. tá? Acho que ele tá fora amanhã. Tá, não vem? Acho que não. Os caras não Como é que é o conseguem. meme aquele? Caetano estaciona no Leblon? Como é que é? Não sei com esse Tem mesmo. esse meme famoso? Eu não sou muito... Ah, tem uma aquele lá, tem manchete. aquele lá que o cara vai entrevistar ele e ele diz assim, você é burro, cara. Você não entende nada, você é burro, cara. Isso eu tenho vontade, às vezes, de falar com alguns de vocês aqui. Vamos lá. Mas é espírito natalino, eu não faria isso jamais. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Estão todos convidados, né, para pegar o Soborô, né? Sim, lá em casa. Soborô. Saindo daqui, a gente vai lá pro Soborô e tem lá uma cidra quente para servir para vocês. Bah, isso é legal, Bem hein? quentinha, né? Para dar aquela que desce, desce queimando aqui, né? Muito bem, vem na sequência Boa Tarde RS com Alexandre Mota. Feliz Natal para todo mundo. Tchau, gente.